Boa noite para quem é da noite, boa madrugada para quem é da madrugada, boa manhã, bom dia para quem é de outras bandas. Aí, ó, já passou o feriado e aqui estamos nós sobrevivendo no dia 17. Os professores já fizeram a festa deles, já emendaram, desemendaram. Uma professora falou comigo assim, a melhor semana para mim do ano é quando emenda tudo. Eu falei, olha, não faz não, que manda para casa, te demite, e você vai ver o que é bom para tosse. Sejam todos bem-vindos, Verônica, seja muito bem-vinda. Nossa amiga Mirinha hoje não está a postos, porque ela é candidata a deputada federal, está fazendo a campanha dela lá na porta da eleição para vereador e prefeito. Oremos. Brincadeiras à parte, que bom que nós somos só eleitores, não somos candidatos a nada, né? E está tudo certo, está tudo certo. Então vamos trabalhar, fazer a política do Cristo, que é amar a si, amar a si para amar ao próximo. E amando a si e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Verônica, vamos inverter tudo hoje, então. Vamos. É 2 fazendo serviço de 3. Eu faço a abertura. Depois eu vou deixar a Mirinha fazer um sozinha. Né? Vamos fazer isso com ela. Para equilibrar. Ela faz um sozinho. Legal, gostei da ideia. Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Vamos iniciar então com a leitura do livro Minutos de Sabedoria, do nosso querido Torres Pastorino, hoje com a mensagem de número 193. Quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruídos nossos propósitos de virtude? Mas ser bom com quem é bom não é vantagem. O heroísmo consiste justamente em ser bom com quem é mau, em permanecer calmo diante das pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto e demonstre com o exemplo que você sabe ser bom. Amigo e mestre Jesus, espíritos que nos assistem e protegem em mais um encontro, em mais um culto do Evangelho no lar, rogando as bênçãos deste Deus de amor, através de toda essa hierarquia espiritual que forma esta egrégora de luz, no lar da Verônica, com a Mirinha onde estiver, comigo e com cada internauta que está assistindo aqui agora às 20 horas, como daqueles que venham assistir a posteriori, se espalhando em todos os sentidos e direções. E a paz que buscamos em cada encontro, em cada culto do Evangelho no lar, possa influenciar o cérebro, a mente, o coração, os sentimentos, principalmente daqueles que estão enfrentando guerras íntimas, guerras familiares, guerras na sociedade e principalmente guerra entre as nações. O clima é tenso, é delicado e estamos rogando paz em favor do planeta Terra, que merece. Sabemos que a transição planetária, iniciada a todo vapor, está mexendo com a sensibilidade e a suscetibilidade de cada criatura. Ajuda-nos a manter-nos fiéis, estudando, aprendendo e vivendo a doutrina espírita. Que assim seja. Muito bem. Você faz uma recapitulação aí para colocar a turma em dia? A gente está acompanhando de perto o caso do sacerdote Mauro, e no último capítulo nós fizemos uma viagem junto com o Filomena e a equipe a uma comunidade da perversão moral. Foram quadros bem delicados que nós presenciamos, de exposições na área sexual, onde vários espíritos encarnados e desencarnados ali se encontravam para alimentar esse desequilíbrio na área genésica. O Mauro foi levado lá por um algoz que o está acompanhando, e aí nós vamos ver agora ele de volta ao despertamento depois do corpo físico, porque ele foi levado lá em desdobramento pelo sono. Vamos ver como que ele vai despertar e o que vai acontecer no capítulo de hoje. Delicado, delicado. Você falou alimentar a região, alimentar e alimentar-se, né? Que eles vão lá, levam as energias deles, encarnadas,
e absorvem os fluidos. Manuel Filomeno de Miranda começa, então, o capítulo 4, o drama da obsessão na infância. Ele diz o seguinte: logo que foi possível, ocorremos à casa paroquial onde residia Mauro, a fim de acompanharmos o seu despertar no corpo físico. O jovem teve dificuldades de reassumir as funções mentais coordenadas, afinadas. Terrível torpor. Imaginem só o bafio daquela região. Terrível torpor assomara-lhe a consciência, dificultando o raciocínio lúcido. Dores musculares mortificavam-no, espalhadas por todo o corpo, enquanto a expressiva debilidade orgânica se lhe apresentava dominadora. Como diz a meninada, ele estava um caco, como se tivesse passado um trator de esteira em cima dele, coitado. Mas o corpo dele não estava descansando na cama? Por que ele está com essa sensação? Não é o corpo que domina o espírito, é o espírito que domina o corpo. O corpo domina o espírito. Se você toma uma facada, um tiro, se passa por um processo de uma virose brava, reflete no espírito também. É mão dupla. Mas no caso aqui, é do espírito para o corpo. O desequilíbrio moral dele, se não, Verônica, nós vamos endossar aquele princípio que fala que a carne é fraca. Exatamente. A carne não é fraca, não. Nós é que enfraquecemos a carne com a nossa fraqueza e virilidade. É virilidade espiritual. Exalava, olha só, fluidos deletérios. Traduzindo para a língua portuguesa, ele estava fedendo. Fedendo. O perispírito, o corpo, o espírito, exalavam fluidos deletérios através da expiração, ao tempo em que se encontrava envolvido nos chakras coronário, cerebral e genético. O sétimo com o primeiro e o segundo chakra. Por densa energia que se evolava pastosa a princípio, desvanecendo-se paulatinamente. Quase cambaleante, bêbado, soltando aquelas energias, buscou a ducha com água fria e banhou-se, tentando recuperar-se, o que de certo modo conseguiu parcialmente. É a bênção da água. Sua água está aí para ser fluidificada, é a bênção da água. Então, que situação delicada, né? Muito é o banho de cachoeira dos umbandistas. É a água correndo pela terra, descarrega aquelas energias. Aí logo depois ele se sentou na cama e começou a refletir, tentou colocar as ideias em ordem, aquilo que lhe trazia à memória, que eram aquelas lembranças terríveis das cenas da noite, que passou a considerar como registros do inconsciente sobre algo terrível que ele não conseguia compreender plenamente o que tinha acontecido. O pesadelo o assustou, quase o levando a um choque nervoso, por identificar a perigosa trilha que percorria, conduzindo a delírios exorbitantes, qual o vivenciado fazia pouco. Esses pesadelos que nós temos, Falcone, eles são sempre registros de situações realmente que aconteceram ou tem situações que podem não ser bem assim? Como dizia o grande filósofo Tim Maia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso ter um sonho bravo, resultado daquela feijoada que eu tomei com aquelas pingas ontem, hoje de manhã, alguma coisa assim. Pode ser isso. Daquela discussão que eu tive com o Fernando Emílio, briguei com ele, xinguei a mãe dele, ofendi ele e fui para a cama. Aquilo desperta no meu subconsciente um monte de coisas. Da falta de oração e vigilância, visitando sites que não devo, entrando em ambientes que não devo, pode ser resultado disso. Então, pode ser, ou vamos dizer assim, emocional, mental ou orgânico. Mas, no caso em questão, é algo... Então, eu posso lembrar de um sonho bravo e não acordar nesse estado de mal-estar. Ou com um estado de mal-estar menor. É que o dele foi bravo. Que o dele foi bravo. É mesmo. E aí, com muita dificuldade, ele começou a orar.
A prece era formulada em gritos interiores de desespero, entre objurgatórias e pedidos de socorro aos céus. Ele realmente estava muito desesperado com aquela situação. Ele não sabe que atitude a diretora vai tomar. Ele interrogava-se aturdido. O que lhe estaria acontecendo? Os devaneios e atos reprocháveis estão me conduzindo à loucura? Estarei sendo vítima de uma trampa demoníaca? Quando irei parar no resvaladouro do crime hediondo que vivo praticando? Ele tinha consciência do erro que ele estava cometendo. A criança, quando rouba um doce no vidro, sabe que está fazendo alguma coisa errada. Olha para um lado, olha para o outro, vê se não tem ninguém vigiando. É ou não é? É sim. Ante a reflexão, recordou-se do ser perverso que o jugulara, arrastando para o baú de misérias morais, e sentiu-se mais indisposto ainda. A figura estranha e cruel retornou-lhe à memória, aparvalhante, quer dizer, deixando ele apavorado, como se lhe comandasse a mente em desalinho, com um poder sobre-humano ao qual não se podia furtar. Ele vira um verdadeiro zumbi na mão desse espírito. Os dois têm ligações. Ele abriu a porta, o espírito aproximou, entre aspas, amigo, afeto ou desafeto do passado. Então, o medo, o pavor, assenhoreou-se-lhe dos sentimentos. Eu não falo uma palavra dessa numa palestra de jeito nenhum, que eu engasgo no meio do caminho, não sei se eu estou ouvindo. O medo assenhoreou-se-lhe dos sentimentos e as lágrimas banharam-lhe o rosto desfigurado e pálido. Como nós diríamos no tempo do telefone de ficha, a ficha caiu. Só então pôde orar com mais serenidade, beneficiando-se do refrigério da prece. Jamais qualquer pedido fica sem resposta ante os soberanos códigos da vida divina. Anota aí, se não é anotado. Mateus, essa frase tem que marcar. Capítulo 7, versículo 7. Lembra aquela frase que nós já usamos do Chico Xavier, que a prece das mães arrombam, né? As portas do céu. Jamais qualquer pedido fica sem resposta ante os soberanos códigos da vida. É muito comum as pessoas, Falcone, você vai no centro hoje? Verônica, você vai no centro hoje? Vou. Faz uma prece para mim lá, põe meu nome na lista de atendimento. Por que você não faz? Minha prece é muito fraca. A Verônica mais o Falcone são irmãos do papai. A gente pega a lata de espinafre, aperta assim, ou então tem a espada do He-Man. Não. Prece mais simples. Ali se faz uma prece para o anjo da guarda que é linda. Né? Quando ela faz, a aura dela muda. Ela está só repetindo palavras, mas está chegando. É assim. O ambiente psíquico, então, do quarto onde ele estava, possivelmente em razão daquelas emanações habituais dele, que estava vinculado aos desejos mórbidos, era deplorável. Então, olha o que a gente está vendo aqui. Os aspectos orgânicos, físicos, emocionais dessa pessoa e ainda o ambiente, a psicosfera do quarto onde ele está. Olha como é que essas emanações maléficas, né? Como é que ela vai entrando em todos os lugares possíveis que pode ali. Então, o que tinha naquele quarto? Entidades ociosas e viciadas, que também permaneciam ali. Umas estavam em atitude de vigilância, outras se apresentavam como parasitas, que nutriam de quê? Desses pensamentos que ele trazia dentro dele e das formas de pensamentos exteriorizadas por ele. Os desejos mais íntimos que ele trazia, que não pode ser escondido para quem está desencarnado, e os pensamentos também, equivocados, alimentavam esses espíritos que ali estavam. Algo aturdido em processo de recuperação, ele então sai da casa paroquial e vai ao refeitório para o de jejum.
Permanecendo na habitação empestada pelas ondas sucessivas de baixo teor vibratório, o Anacleto convidou ao grupo para fazer um trabalho de quê? De limpeza, de asepsia psíquica, a fim de que a ingestão continuada da psicosfera, que naquele momento era doentia, que estava afetando ainda mais o Mauro, fosse modificada. Para quê? Para diminuir nele, no Mauro, esses transtornos emocionais. E o Filomeno diz, então, que se concentrando silenciosamente, o mentor fez o pedido, né? Clamou, exorou o auxílio divino, ele o acompanhou, transformando-se pouco a pouco em um dínamo emissor de ondas, olha que coisa linda, de ondas vigorosas e luminosas que se exteriorizavam. Então, qualquer pessoa que faz uma prece se transforma nesse dínamo que vai emitindo essas ondas. E com isso, essas ondas foram diluindo aquelas construções fluídicas perniciosas e afastando as entidades viciosas que ali se homiziavam. A operação prolongou-se por alguns minutos, enquanto podíamos ouvir os gritos e blasfêmias dos infelizes. E por que eles gritavam? Porque eles estavam se sentindo expulsos, porque era uma vibração tão contrária daquela que eles tinham, que a força positiva daquela oração acaba por expulsá-los dali daquele lugar. Então, o que eles tinham que fazer? Gritar, xingar, reclamar, blasfemar. E essas ondas mentais eram direcionadas por quê? O pensamento daqueles espíritos nobres que estavam ali, mostrando para a gente que a luz faz o quê? Dissipa as trevas. Daí porque é tão importante a gente se transformar em luz, buscar fazer com que essa luz brilhe a cada dia. Quando tem um tumulto, aglomeração de pessoas e começa a pancadaria, o que a polícia faz? Se a polícia tentar enfrentar a multidão é maior. Eles lançam bombas de gás lacrimogêneo, bombas de gás pimenta. Falcone, ou você corre, ou você vai ficar cego pela fumaça, pelos efeitos do gás pimenta e coisas assim. Então, quando eles começam a fazer a prece, é como se do campo mental desses espíritos fossem exalando um gás pimenta, um gás lacrimogêneo, e aquilo ou você corre ou você vai ser pego. E eles vazam, como diz a meninada. Ao terminar, tomando contato com o recinto, tive a impressão de que me encontrava num outro lugar. Olha só a diferença. No qual o sol entrava gentil, completando a asepsia com seus raios luminosos benéficos. Olha a importância de abrir as janelas, para o sol entrar, de tomar sol. Acompanhemos o nosso amigo, propôs-nos o trabalhador do bem. Mauro havia terminado a refeição frugal, sem haver superado totalmente o mal-estar que o acometia. Se você tem uma ânsia de vômito, se você tem uma diarreia, não é bebendo meio copo d'água? Ah, passou, acabou, estou livre. Não, aquilo a barriga dói, a garganta queima, o mal-estar, você custa recuperar. Imagina uma noitada dessa. Uma noitada dessa. Eu saio à noite, costumo sair, volto para casa mais cedo, a turma fica até acabar o baile. Não, eu volto mais cedo. Eu bebo água mineral com gás, ou sem gás, e vejo a turma mamando um monte de outras cositas que eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Então, eu fico olhando. Né? Eu sou santo? Não. Verônica é santa? Não. Mas só da gente se abster do álcool e manter um padrão de ir ali para uma diversão saudável, muda a frequência todinha. Exatamente. Então, a mente continuava tomada por interrogações perturbadoras. O peito, abatimento cardíaco, está normal. Não está, meu filho, 70 batidas por minuto de jeito nenhum. O peito continuava arfando. O fardo de sentimentos desencontrados, a consciência de culpa, tchan, 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 acoimava-o sem piedade. Cabia-lhe seguir ao educandário onde lecionava as crianças. E agora? Com que roupa que eu vou? Com que cara que eu vou? Ele tem que ir.
Normalmente, o pedófilo, a fim de ocultar os seus conflitos e tormentos sexuais, procura atividades respeitáveis que o ponham em contato com as suas futuras vítimas, de forma que não provoquem suspeitas em torno do seu comportamento. Essa é a explicação assim, mas por que um pedófilo vai trabalhar com crianças? Aí o Filomeno está explicando para a gente o motivo por que eles procuram buscar trabalho nessa área. A própria perturbação torna-o muito hábil na arte da dissimulação, apresentando como pessoa gentil e dedicada, compreensiva e bondosa, que conquista os incautos, para tentar, por trás daquela maneira de trabalhar, ocultar o objetivo principal dele. A camuflagem abre-lhe as possibilidades para os intentos infelizes que quase sempre se coroam de êxito temporário. Por outro lado, pais invigilantes permitem que os seus filhos relacionem-se com adultos desconhecidos, demasiadamente generosos, permitindo-lhes convivência não acompanhada, que resulta em descalabro e perturbação. Eu fiquei tão assim, um pouco agoniada quando eu li isso, porque eu lembro de quando eu era criança, isso foi ontem, né? Dos pais falarem, não aceite nada de estranho, não fale com quem você não conhece, não vai com isso. E por outro lado, ele falando aqui que existem, parece algo assim real, pais que são invigilantes que permitem justamente esse contato com desconhecidos. E ele ainda vai além. Isso quando alguns dos genitores, também desequilibrados, não se fazem exploradores perversos da sua própria prole, que submetem aos caprichos degenerados da sua personalidade psicopata. Então é uma realidade que existe. Pode não ser a nossa realidade, de não termos contato com esse tipo de pessoas ou de situações, mas ele está descrevendo situações que são frequentes e que acontecem. Há muito ainda para se aprender, para se debater e para vigiar em torno dos relacionamentos de adultos malvados com crianças inocentes e desprevenidas. E chegando à escola, alguns colegas notaram a palidez quase mortal do professor, parecia um morto-vivo, e comentavam, havendo recebido do professor, do Mauro, a explicação que ele estava passando por um distúrbio gástrico que justificava o estado da indisposição que ele se apresentava. Tanto no consultório como no atendimento fraterno, o consultório já tem mais de 45 anos. E no atendimento fraterno, desde os 16 anos. Então, mais de 50 anos. Já atendi muitos casos de situações realizadas por pessoas da própria família, tios, pais, irmãos mais velhos. Numa família grande, o irmão mais velho fazia essas atividades com os menores tranquilamente, principalmente com as meninas. A alacridade infantil, a movimentação dos alunos na direção das salas de aula produziram peculiar sensação no sacerdote, que se sentiu estimulado, mudando de atitude mental e de disposição orgânica. Parecia alimentar-se da vibração musical e da presença da infância. Era um dia fascinante de luz e tudo respirava alegria. A natureza em festa, a algazarra das crianças renovavam as forças debilitadas do jovem sacerdote. Subitamente, porém, se lhe tisnou o júbilo ante a chegada de um menino de 8 anos aproximadamente, que se lhe acercou sorridente e inundado de encantamento. A mente do Mauro recuou à própria infância e foi assaltada pela presença grosseira do genitor, que o acariciava e abusava da sua inocência há algum tempo. Sem poder fugir, as cenas interiores que o afligiam, desencadeadas pelo pequeno que lhe tocou a mão, beijando-a carinhosamente, ele se reviu no flagício, que é o martírio, que lhe fora imposto pelo pai desnaturado, começando a transpirar e a sentir disritmia cardíaca. Então, aquela cena lhe trouxe remanescentes memórias do seu passado, da sua infância. Sem nada perceber, o jovenzinho dizia-lhe palavras de ternura e de alegria por havê-lo reencontrado, o que mais o afligia, porque os clichês mentais perversos eram liberados diante desses estímulos, levando quase a um transtorno emocional. Seria algo
que quase que ele não pudesse controlar, né, Falcone? Isso. Transpira, sudorese periférica, batimento cardíaco descontrolado. Tentando manter-se equilibrado, ele soltou a sua da mão do pequeno e sorriu canhestramente, quer dizer, meio ressabiado, pedindo-lhe que o procurasse em outro momento, durante o intervalo para a merenda. A criança então saiu dali, disparou na direção de outro grupo de crianças e nesse momento ele vai buscar o abrigo sobre a copa de uma árvore para tentar recobrar ali a sua serenidade. No entanto, a imagem do pai continuou assaltando-o e um estranho sentimento de ódio dominou por completo. Conjecturou interiormente que fora o inditoso genitor quem o iniciara no tormento sexual, que perfurando as carnes da alma, olha só que termo que ele usa, revolvendo-as quase sem cessar, levando-o a não ignorar o crime que se entregava em busca de prazeres da sensualidade pervertida. É aquilo que já falamos, tem sexo com amor, tem sexo sem amor, tem amor com sexo, tem amor sem sexo. Ademais, pensava que era o caminho para a alucinação, porque sempre saía das infelizes experiências sem alegria, dominado pela culpa, exaurido de energias valiosas que tinha dificuldade em recuperar. Ignorando totalmente a parasitose da obsessão de que também era vítima, não podia raciocinar com clareza e encontrar uma explicação capaz de acalmá-lo, acreditando-se ser um verdadeiro monstro face ao descalabro de que se entregara. Quer dizer, ele mesmo é o pior inimigo dele. Quando ele acorda no mundo espiritual, ele acorda o quê? Mateus diz sempre que nós levamos para o além o que nós carregamos dentro de nós. Nós não levamos o que carregamos fora. Eu acordo no além, numa motocicleta Honda XR, andando de motocicleta Honda. Já pensou eu no além, Verônica, de motocicleta XR 300? E você correndo atrás, mas a mirinha não consegue pegar de jeito nenhum. Eu vou acordar no além, levando o Falcone que eu carrego aqui dentro, Uhum. Mas, Falcone, olha que coisa engraçada. Engraçada, né? Estranha. Ele fazendo essas atitudes poderia dar a ele prazer, mas ele está dizendo aqui que quando terminava ele saía infeliz e sem alegria. Não é uma duplicidade, uma coisa muito estranha? Quer dizer, ele é movido a fazer uma coisa e essa coisa não lhe dá prazer, lhe dá um sentimento de culpa depois que ele faz. Ele já tem algum tempo, pelo sacerdócio, pela formação religiosa, pela condição do pecado. Ele sabe que está fazendo coisa errada. Porque tem gente que faz e não tem esse raciocínio, né? Que está fazendo errado. Você vai no agiota e perde o dinheiro emprestado. O banco cobra X, mas não te libera o dinheiro. O agiota cobra o dobro, o triplo. Vence lá. Você não paga, o agiota manda o cara te dar uma coça, de quebrar uma perna. Sem nenhum remorso. É verdade. Ele acha que aquilo que ele está fazendo é uma profissão. É o certo. O padre já tem. É o certo. O padre já tem consciência disso. Porque ele fica muito angustiado, né? Pelo que ele está falando aqui, ele fica muito angustiado. E aí, nesse momento, o irmão Anacleto vai se aproximar, aplica-lhe energias restauradoras do equilíbrio, considerando que naquele momento as suas eram disposições de luta, porque ele estava nessa dúvida, né, nesse sentimento, sabendo que estava fazendo uma coisa errada, então ele desejava ali uma renovação, ele estava buscando o equilíbrio perdido. Com isso, com essas energias que ele recebe, ele se sentiu renovar, ele respirou aliviado e entrou no educandário. Aí ele foi saudado pelos colegas de magistério e nesse momento ele não mais deixava transparecer o conflito em que se debatia minutos antes, já tinha se recomposto. E o grupo continua naquele local e como era a primeira vez que o Filomeno tinha oportunidade de se encontrar em uma escola para crianças, ele pôde observar que todas eram acompanhadas por espíritos. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu não estava aposentada, eu me assustei muito, porque eu lidei muitos anos com crianças, né? E as situações do dia a dia pipocam. E quando a gente tem uma visão espírita, muda totalmente o foco.
com atenção àquilo ali. O que o Filomeno estava vendo ali? Que para aquele grupo de crianças haviam espíritos acompanhando. Algumas felizes, e não poucas por entidades cruéis, que desde cedo tentavam perturbá-las, vinculando-se-lhes psiquicamente. Diversas podiam situar-se no diagnóstico de obsidiadas. Tão estreito era já o conúbio mental entre os desencarnados e elas, que não pude sopitar o interesse de aprender mais, interrogando ao caro mentor que me observava com serenidade. Mas ele tinha que perguntar, porque realmente é uma situação, né, que a gente não pode muito imaginar, a gente acha que criança está isenta disso. E ele respondeu: sabemos que a criança é sempre um espírito velho, que conduz em si mesma muitas experiências evolutivas, embora a forma anatômica que se apresenta infantil. Não obstante, nesse período de infância sempre recebe maior apoio, a fim de que não haja prejuízos e impedimentos ao processo reencarnacionista. Se a reencarnação completa por volta dos 7 anos, muitas delas ainda estão nessa faixa etária. Como se explicam, então, esses processos obsessivos que ora defrontamos? Outra pergunta. Com a sua cordial bondade, o orientador não se fez rogado, logo esclarecendo: não ignorássemos que a misericórdia de Deus está presente em toda a criação, e não seria o ser humano quem marcharia sem a necessária proteção para alcançar a meta que busca no seu desenvolvimento intelecto-moral. Nós temos que pensar que o único fanal que nós temos o único destino traçado que nós temos é evoluir. Evoluir. Quanto tempo demora para ir daqui? Eu estou no bairro Cascatinha. Daqui a Benfica? Depende, se for a pé, se for de bicicleta, se for de motocicleta, se for pela BR, se for pelo centro da cidade, depende. Todavia, sabemos que muitos processos de obsessão têm o seu início fora do corpo físico, quando os calcetas e rebeldes, os criminosos e viciados, reencontram suas vítimas no além-túmulo, que se lhes imantam nos tentames infelizes e de resultados graves em diversas formas de obsessões. A obsessão na infância muitas vezes é continuidade da ocorrência procedente da erraticidade. Sem impedir o processo da reencarnação, essa influência perniciosa acompanha o período infantil de desenvolvimento, gerando graves dificuldades no relacionamento entre pais e filhos, alunos e professores, na vida social saudável entre coleguinhas. Nuns é a irritação agressiva. No outros é a agressividade mesmo, a indiferença emocional, a perversidade, a obtusão do raciocínio. Tem criança que não consegue 2 mais 2, para entender que 2 mais 2 é 4, ela não consegue, de jeito nenhum. Enfermidades físicas, distúrbios psicológicos, síndromes perturbadoras da infância, que tem sua nascente na interferência de espíritos perversos, uns traiçoeiros, outros vingativos, todos eles. Olhando a malta, enquanto não se iniciavam as aulas, apontou uma menininha loura, de olhos claros e cabelos encaracolados, com mais ou menos 7 anos, que gritavam, agredindo outra com palavras e gestos vulgares, quase lhe aplicando golpes físicos. Parcialmente fora de si, foi retirada da cena chocante pela mestre, que neste momento chegava e, repreendendo-a, conduziu-a para dentro da sala. Senão, o que ia acontecer com isso aí? Ia dar uma confusão danada. Eu presenciei muito isso. Dando curso à explicação. Lembrando aqui, você falou do 2 mais 2, eu tive uma aluna uma vez que ela não compreendia o 0. Você colocava alguma coisa e tirava e perguntava quanto que tem aqui, ela fazia assim com o ombro, não sei. Ela não conseguia entender o que era o nada, o que era o 0, que dificuldade que foi. Foi uma luta para poder aprender, foi uma luta. Eu tive que dar bala para ela, esperar ela chupar bala, para depois dizer que a bala não existia mais. Ser professora é karma também, como diz o indiano. Olha,
Pelejei ali, foi difícil. E então isso aqui de separar a criança que gritava, isso aí é uma coisa muito natural, de briga, de separar a briga, né? E aí, dando curso de explicação, o Anacleto ele continuou. Aí está um exemplo. Aquela menininha ali, pequenininha, como podemos observar, é uma obsessa. No lar, ela é tida como recalcitrante e teimosa, não obstante os castigos físicos que lhe aplicam os pais, desinformados e confusos, por não entenderem o que ocorre com a filha, que esperaram com imenso carinho e que os decepciona. Consultado um psicólogo, este anotara distúrbio de comportamento que vem tentando solucionar, sem penetrar-lhes as causas, quer dizer, cuidando só das consequências daquilo e não vendo a raiz do problema. Que lhe escapam, por quê? Por falta de conhecimento dessa parasitose espiritual que é a obsessão. E no curso em que o processo vem recebendo atendimento, dá-se-á que no futuro essa criança venha a ser candidata a terapias muito violentas e inócuas, que não vão surtir efeito em grande parte, em razão delas alcançarem somente os efeitos e não erradicando a causa central. Os fármacos neurolépticos, quer dizer, que são os medicamentos que ela estava fazendo uso e que atuam na área cerebral, conseguem muitas vezes auxiliar os neurônios na execução das sinapses, bloqueando as interferências espirituais, porém, por pouco tempo, porque está tratando do corpo físico, sendo que a origem é espiritual. Está pondo o ventilador na farofa, não vai temperar a farofa, vai espalhar a farofa. E não terá ela, voltei a interrogar, a proteção do seu anjo da guarda que contribua para impossibilitar a obsessão? É certo que sim, respondeu o Anacleto gentil. Sucede, porém, que os débitos contraídos são muito graves. E a misericórdia divina já vem amparando, sendo a reencarnação o melhor instrumento para a sua reparação. Ou seja, ninguém é vítima. Ela está passando por um processo, ela tem responsabilidade com relação a esse processo que ela está vivendo. E ele se desenvolve sobre as bênçãos de quem? Da lei de causa e efeito, que culminará quando, certamente, a maternidade trouxer o adversário aos braços da sua antiga inimiga, selando com amor os propósitos para futuros conúbios de felicidade. E aí está a explicação porque, às vezes, pais e filhos não se entendem. São inimigos que estão ali. A mulher ainda pode conceber, e o coitado do homem que não pode conceber. Tá vendo? Ninguém caminha a sós. E, por isso mesmo, na conjuntura aflitiva em que a menina se debate, o seu espírito protetor muitas vezes impede que ela seja arrastada pelo seu algoz para as regiões mais infelizes em que se situa, nos períodos do parcial desdobramento pelo sono físico, dificultando-lhe o domínio quase total que teria sobre as suas faculdades mentais e os seus sentimentos de afetividade e de comportamento. É que muitas vezes a gente olha só para a parte de cima do copo, que está perto a transbordar. Poxa, a menina está passando por isso e cadê os espíritos protetores? Mas não sabe o trabalho todo que eles têm feito nos bastidores para ajudar. Aquilo ali foi um momento, uma coisa que aconteceu, mas olha quantas coisas que estão sendo evitadas por essa ajuda do mundo espiritual. Muito bacana. Procurando esclarecer-me mais em torno do drama da obsessão na infância, o benfeitor elucidou. Inúmeros casos de autismo, quando detectados na primeira infância, procedem de graves compromissos negativos com a retaguarda espiritual do ser, que renasce com as marcas correspondentes no perispírito e que se encarrega de imprimir as deficiências que lhes são necessárias para o refazimento. Dá uma olhadinha lá no início do livro, Verônica, a data que esse livro foi lançado, por favor. 2002. Aqueles que padeceram nas suas mãos cruéis acompanham-no, dificultando-lhe a recuperação, gerando situações críticas e muito dolorosas, ameaçando-o com impropérios e vibrações deletérias que não se sabe decodificar, mas registra nas telas mentais, fugindo da realidade aparente para o seu mundo de sombras. Isto quando não se torna agressivo, intempestivo ou se fecha. É aquele autista que não olha para ninguém, não conversa, presta atenção em tudo, mas nem fica de frente para a parede, costa para todo mundo. Silencioso e rude. Calou-se por um pouco, logo dando prosseguimento às informações. Quando que foi lançado, Geraldo?
2002. 2002. O número de autistas ainda não era tão grande quanto... Não era mesmo. Inclusive, na escola, para a gente detectar, era muito difícil quando eu trabalhava. Era uma hipótese que demorava muito a surgir de suspeitar de alguma criança ser autista, nessa época. Por uma natural lei de afinidade, os espíritos renascem no mesmo grupo consanguíneo com o qual agrediram a ordem e desrespeitaram os deveres. Lembra do Sir Arthur Conan Doyle com o Sherlock Holmes? O criminoso sempre retorna à cena do crime. Assim sendo, quando algum deles apresenta na infância parasitose obsessiva, seus genitores, igualmente aturdidos, não dispõem de recursos para os auxiliarem, às vezes até mesmo quando são filhos de espíritas. Fica confuso. Utilizando-se da docilidade, da paciência, da compaixão, do fervor religioso que sempre se contrapõe às aflições da natureza. Desesperam-se com facilidade. Aplicam castigos físicos e morais injustificáveis no paciente infantil, agravando mais ainda a questão pelos resíduos que ficam nos sentimentos prejudicados. Não é no grito que vai conseguir. Especialmente o ressentimento, o ódio, a antipatia, a consciência da injustiça de que foram objeto. À medida que atingem a maturidade e a idade adulta, adicionam esses transtornos íntimos, a mágoa contra a sociedade que não lhe soube respeitar as aflições e mais as aguçam com rejeição, críticas ásperas e desprezo. Quanta coisa, tá vendo? A gente vê, às vezes, só a pontinha do iceberg. Olha quanta coisa que está por baixo disso, que precisa de uma investigação mais profunda, de um carinho, de uma paciência, de um cuidado. É fácil? Não é fácil. E é uma situação ainda que a gente ainda está engatinhando, a gente não sabe muito como lidar com essas situações. Primeiro porque existe... e há uma diversidade muito grande, principalmente dentro do autismo, porque se fossem todos da mesma maneira, talvez tivesse uma receitinha, trata desse jeito, mas não é assim que funciona. Se vier uma pinta na cabeça, assim, todo mundo que tiver uma pintinha aqui, ou ali, ou aqui, ou cá, é o carimbo que Deus colocou. Esse é autista. Mas não é assim. Não é assim. E a obsessão na infância, ele continua explicando, é um capítulo muito expressivo para integrar a relação das psicopatogeneses dos distúrbios de comportamento e mentais, necessitando urgente atendimento especializado, desse modo facultando oportunidades para a recuperação do paciente, para a sua saúde, para o ressarcimento dos seus débitos através do bem, que poderá fazer ao invés do sofrimento que experimenta. Então, é um caminho ainda que a gente está engatinhando, buscando recursos para poder dar um apoio, uma assistência para essas crianças. Logo após, reflexionando, adia uma infeliz conclusão. Quando luzir na humanidade o conhecimento espírita e as sutilezas da obsessão puderem ser identificadas desde os primeiros sintomas, muitos transtornos infanto-juvenis serão evitados, graças às terapias preventivas ou minimizados mediante os tratamentos cuidadosos que o Espiritismo coloca à disposição dos interessados. No caso em tela, a terapêutica bioenergética, a sua participação nas aulas de orientação evangélica sob a luz do pensamento espírita, a água magnetizada e a psicoterapia da bondade, do esclarecimento, da paciência dos genitores, libertá-la-iam da influência perniciosa, auxiliando a ter um desenvolvimento normal. Isso aqui é bom também para nós evangelizadores. Porque quer esperando criança quietinha que vai sentar, ouvir tudo que a gente fez, sem desafios, isso não vai existir, não. Porque faz parte de todo um processo de acompanhamento daquela criança. Então, essas que chegam na casa espírita também estão precisando de atendimento, de ajuda. Então, às vezes, os evangelizadores precisam de muita paciência, de muito recurso espiritual, de estudo, de entender aquela situação para oferecer os melhores recursos ali. Concomitantemente, porque em ambiente propício, os benfeitores da vida maior poderiam também conduzir o seu desafeto ao tratamento espiritual desobsessivo, alterando completamente o quadro em questão, ajudando aos dois. É claro que os débitos
por ela, pela criança, contraídos em relação às leis cósmicas, elas não ficariam sem a devida liquidação. Lembrando que ele mesmo já falou aqui, a criança é o espírito velho, está com uma nova roupagem, mas é o espírito velho, e que tem ali na sua contabilidade débitos e créditos. Então ela precisa lidar com essa liquidação. Por ela contraídos em relação às leis cósmicas, não ficariam sem a devida liquidação, mudando somente os processos liberativos, já que o Pai não deseja a morte do pecador, mas sim a do pecado. Então, o que ele quer é a mudança de comportamento, é o equilíbrio, é o reajuste, é a A regeneração. reencarnação é a oportunidade para isso. Exatamente, né? Todo bem que viesse a realizar através da saúde comportamental e psíquica, se lhe transformaria em recurso terapêutico, liquidando as dívidas e compromissos infelizes que lhe pesam na economia da evolução. Muito interessante. Uma aula, né, que ele está dando aqui. Muito interessante. Quando o instrutor silenciou, repassei, eu estou repassando também aqui, tá? Repassei mentalmente alguns casos de crianças neuróticas, autistas, com distúrbios neurológicos, superativas, que houvera conhecido na Terra, e algumas que atendera particularmente, suspeitando da presença de entidades perturbadoras que as afligiam ou pioravam o seu quadro orgânico. Agora, constatando que a epidemia da obsessão a ninguém poupa, em período algum da existência física ou mesmo após a desencarnação. Porque na hora do casamento, o sacerdote, não sei se é o juiz de paz, o sacerdote, fala até que a morte o separe. No caso da obsessão, não. Eu sou obsessor da Verônica. Ela desencarnada e eu encarnado. Ou não, o contrário. Eu sou obsessor desencarnado, ela, a minha vítima, encarnada. A Verônica morreu. Ai, graças a Deus, fiquei livre do Falcone. Fica não. Nem a morte biológica separa. Tem que pensar nisso. A epidemia da obsessão a ninguém poupa em período algum. Né? A ninguém, né? E ele falou, ninguém. Ele não colocou alguns, não. Não poupa ninguém. É aquela passagem, atire a primeira pedra quem tiver livre de pecado. E se eu tiver livre de pecado? Mas e meu filho? E o cônjuge? Como é que fica? E o pai, a mãe, o irmão? Então não adianta eu reencarnar. Frequência Francisco de Assis. Tchan, 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 tchan. Foi de Francisco de Assis. Kardec foi dia 3, dia 4, Francisco de Assis. Tá, eu sou Francisco de Assis reencarnado. Mas estou cercado de espíritos que ainda não são franciscos, o que eu vou dizer? Então, desde que haja tomadas receptivas, que são os desacatos à lei divina, sensores existirão para plugs, para se lhe fixarem, produzindo a ligação doentia e desgastante da obsessão. Se você pegar um plug de guitarra, é um plug banana. O seu fone de ouvido, TOF, ele enfia uma peça só. Se você pegar o do seu computador, antigamente eram 3, hoje são 2. Se você pegar o de telefone, são 4, são plugs diferentes. Sim, diferentes. Da mesma forma que cada célula tem receptores diferentes para proteínas, para vitaminas, para aminoácidos, Nós não reencarnamos com receptores para nicotina, para maconha, para o álcool, para cocaína, mas depois que usamos 2, 3, 4, 5 doses, nós arrombamos alguns desses receptores e damos a eles novos formatos. E depois que a célula prova, cria dependência química, e a dependência química mexe com toda a parte eletromagnética, corpo, perispírito e espírito. Então, ninguém é invadido se não abrir a janela. Na aula número 5, a aula 5ª
do curso básico de doutrina espírita, o Paulo Henrique é que faz, é a lei dos fluidos. Ele mostra lá o diapasão, que eu também já mostrei em outra frequência. Então eu vibro assim, domingo de tarde, vou comer uma macarronada, acho que eu vou abrir uma garrafa de vinho. O que tem? Vou tomar um copo, 2, guardo o resto. Então, eu entro na frequência do vinho. Aquilo, como uma pedra jogada num lago, cria ondas. Frequência do vinho. Aí na casa do vizinho, no apartamento de cima, passando na rua, tem um espírito que está na frequência do vinho. Quando você joga a pedra no lago, que a onda vai, o que acontece? Ela vai até encontrar um obstáculo. Quando ela encontra um obstáculo, ela começa a voltar. Então, aqui em volta de mim, 200 metros, não tem ninguém na frequência do vinho. A onda vai embora. Quando chega lá perto do shopping, ela é um obstáculo, é alguém que está na frequência do vinho. Bate e volta. Fui eu que atraí o espírito dependente do vinho, tá? Com o meu pensamento ou com a minha atitude. Às vezes eu ainda nem abri a garrafa de vinho, ele já chegou. E aí a gente acha que é ele, que é um perturbado que vem incomodar a gente. Cadê os guias da FEAC que não protegeram o Falcone? Os guias da FEAC estão fazendo o papel deles. Mas eu ainda gosto de mamar escondido. Ninguém está vendo, Verônica. Hoje é domingo, só um pouquinho para relaxar, para assistir um filme daqui a pouco na televisão, não sei o quê. Mas eu não vou assistir o filme sozinho, não. Já vou ter companhia. Mas, se bobear, muitas companhias. Aí eu vou lá no meu depósito, não tem vinho. Eu esqueci de comprar a garrafa de vinho. Eu não tomei o vinho, mas já acoplou comigo o camarada da frequência do vinho. Olha só o que é o pensamento. Ah, mas espera aí. Não, tem alguma coisa errada. Eu só pensei. Quando eu fui lá no meu armário, eu usei a garrafa de vinho a semana passada para colocar. Eu tinha para usar numa carne lá, coloquei para marinar uma carne. Então eu só pensei, eu não tomei. Mas eu atraí, criou o obstáculo, voltou e atraiu. Vou assistir o filme acompanhado por alguém dizendo assim: tem um supermercado ali embaixo. Está aberto. Vai lá. Está aberto ainda, é perto. Tem um telefone aí, que você pode pedir, eles trazem a bebida para você geladinha. Traz logo umas 4 ou 5. E a cabeça fica naquela. Eu não bebi. Eu estou assim, como é que é? Peraí, não, peraí, o que eu tenho? Não, eu fico embarrado, eu fico bêbado, sem ter colocado uma gota de álcool na boca, só porque eu pensei. Poxa. O que tu pensas, tu crias. O que tu crias, tu alimentas. O que alimentas se torna realidade. Sabe quem disse isso? 680 anos antes de Jesus, Buda, que é um dos missionários precursores de Jesus. Então, tenha tomada receptiva. Eu soltei a onda mental, já estou caçando encrenca. Permanecemos algum tempo ainda na escola, acompanhando as atividades educacionais que ali se realizavam. Quando o vigilante instrutor convidou-nos a segui-lo em direção à sala de Mauro. Agora que o negócio ia ficar bom, acabou rápido. Já semana que vem. Então, olha só, ele voltou para a escola. Ele não está com medo da diretora, não. Ou isso aí, peraí, isso aí é a cena que antecede? Não, isso aí já é a cena que antecede?
Agora que vai acontecer isso. Tem razão. Que a diretora vai pegar ele. Aí eu entrando na frente. Dando spoiler! Seu Matheus já perguntou o que era spoiler. A gente ri, mas ri respeitosamente. Nossa, mas é muito sério. Porque não sabemos quantas vezes Verônica ou Falcone ou Verônica passamos por isso, ora como vítimas, ora como agressores, ou não quer dizer que tenhamos ter passado por isso. Mas, nesse momento, quantas criaturas estão passando por isso? Lamentavelmente, esse escândalo que estourou do artista americano lá, do empresário, você viu? Do empresário americano que fazia festas na casa dele. Temos que orar muito. Olha o poder que aquela criatura tinha nas mãos e fazia todo mundo ficar de boca fechada. Se você abrir a boca, nenhuma música sua sai mais nas paradas. O uso do poder intelectual. No mundo do direito, a gente fala que tem 2 tipos de coação. Tem coação física. Eu pego um porrete e falo com a Verônica, vai ou não vai? Pego um revólver, a bolsa ou a vida? É uma coação física. E tem a coação moral. Ele não colocou o revólver na cabeça de ninguém. De ninguém. Mas criou uma pressão. Sim. E todo mundo que participava, boca fechada. Alguns, de vez em quando, soltavam umas farpas, mas morrendo de medo de ser cortado. Então, cabe-nos a cada um de nós, no círculo de amizade, no círculo da família, respeitarmos o direito do próximo para ter respeitado o nosso. E administrar a autoridade que tenhamos sobre outras pessoas ou que outras pessoas se deixam influenciar pelos nossos pensamentos, porque acabamos sendo, cada um de nós, formadores de opinião. Isso mesmo. Formadores de opinião. Para a criança, o pai e a mãe são heróis. Até que entra na adolescência, toma consciência e fica com aquela frequência do ódio. Fala mais alguma coisa para nós aí, professora. Pois é, essas situações, eu fui lembrando de várias cenas, de várias situações pelas quais eu passei, e que a gente tem que ter esse cuidado mesmo. É muito complexo, é um espírito que está ali milenar, com vivências, uma bagagem que está trazendo de outras existências e a influência do meio agora também, porque o âmbito familiar, o âmbito socioeconômico, o âmbito religioso, tudo isso contribui. Se ele ainda tem uma disfunção orgânica, sem compreender, se ainda tem um obsessor ali, olha que complexo é a situação. Então é muito importante que a gente realmente entenda sobre isso, que a gente consiga ter olhos de ver, que consiga olhar com carinho as crianças, detectar, é elevado, é arte, uma parcela sim, mas outra pode ser uma indução de algum espírito que está pedindo para... Bom, numa escola a gente vê isso muito, como é que um sobressai tanto. Outro dia eu estava na rua, encontrei com um homem, não, de uns 40 e poucos anos, que me parou e veio falar comigo, ele foi meu aluno. E eu falava com ele assim, você me desculpa, mas eu não estou lembrando, porque eu só envelheci, eles modificaram muito. Aí ele falou comigo assim, mas na hora que eu falar o meu nome, a senhora vai lembrar de mim. Porque eu era da Pavirada. Ele falou o nome, na hora eu falei, Jesus Maria José, eu lembro de você. Ele começou a rir. Você não teve nem... Eu falei, menino, você me deu trabalho. Eu falava assim com ele, ele ria. Mas eu falei com ele assim, você virou advogado? Ele falou, não, porque você argumentava muito bem, tudo que você fazia de errado, você justificava, você argumentava, né? E ele falando comigo, onde estava trabalhando, o que tinha feito da vida e tal. E aí, naquela época, eu ficava assim, gente, o que mais fazer para acalmar essa criança? Que criança levada que é essa? Vendo como é que ficou o registro, né, de que ele era uma criança levada. Aí, hoje, eu entendo que quantas coisas poderiam estar por trás daquilo ali e que eu poderia até ter ajudado mais do que o que eu fiz, que eu ajudei. Ele ainda me agradeceu. E fala o que ele sabe, dá o que tem, não deve nada. Você fez o que você podia. Ele até me pediu desculpas. Agora. O trabalho que ele me deu. Ele falou assim que eu dei muito trabalho. 30 anos depois, ele está aí pedindo desculpas. Que bom. Mas se ele passava direto, eu não ia saber, porque a fisionomia, mas na hora que ele falou o nome, Falcone, o rosto dele, de criança, veio na minha mente assim, na hora. Eu lembrava dele.
Aí eu achei até muito bacana dele ter parado e puxado o assunto comigo, ter conversado. O próximo capítulo qual que é? Conflito obsessivo. Estou preparando já aqui o material, a cola. Então, queridos internautas, é muita informação. Como é que a Verônica vai chegar no mundo espiritual? Como é que a Mirinha vai chegar no mundo espiritual? Como é que você, internauta, vai chegar no mundo espiritual? Como é que eu, Falcone, vamos chegar? Vou dizer assim, ué, eu não sabia. Vai dizer assim, você lembra lá naquele conjunto de encontros de final de 180, 190, 200, você estava estudando o livro Drama da Obsessão na Infância. Manel falou, lembro, pois é. Acompanhou, estudou, leu, ouviu, falou, explicou, comentou com o parente. Como é que nós vamos falar? Muito será pedido a quem muito foi dado, a responsabilidade da criatura e do tamanho do seu conhecimento. André Luiz ficou 8 anos nas regiões de autoperturbação. Por quê? Porque era um excelente profissional médico, mas não tinha discernimento dos valores morais e espirituais. Nós temos acesso a estas informações. A reunião de entes queridos completou 20 anos. 240 reuniões que o Falcone fez. Acho que o Pedro Paulo fez uma para mim, ou duas, e o Fernando Emílio fez uma. Praticamente eu fiz quase 100% das reuniões. Como é que eu vou chegar no mundo espiritual e vou falar assim, Deus foi injusto comigo, os espíritos me abandonaram, eu sou um coitadinho. Coitadinho, o raio dos Esparta. Oremos. Vamos então reler esse capítulo com bastante atenção, com respeito ao Padre Mauro, sem nenhum julgamento da nossa parte, porque ele é de uma outra religião. Poderia ser o professor Passini, poderia ser a Ana Lúcia Campos, que é expositora, poderia ser um outro companheiro da doutrina espírita, poderia ser um monge budista, poderia ser um pastor de uma igreja protestante. Poderia ser de qualquer segmento. Ninguém está isento, não. Então vamos soltar as pedras. Não tem julgamento. Tem oportunidade de aprendizagem, Falcone. Cria vergonha na cara. CVC. Mas não é aquela CVC que faz turismo, não. Cria vergonha na cara. Verônica, eu que faço as minhas palavras finais aqui, porque é você que vai fazer a prece de encerramento. Nossas vibrações para a Mirinha, que está aí fora da cidade. As nossas vibrações para todos os internautas que já nos acompanharam, que nos acompanham, queridos irmãos. A água já está fluidificada, mais um culto do Evangelho no lar. Vamos que vamos, juntos e misturados, vamos para a frente, para o alto, com coragem, com confiança. Vale a pena ser espírita, estudar espiritismo. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da ignorância. Da ignorância. Leiam atenciosamente o próximo capítulo, pelo menos 2, 3 vezes, porque, como diz a meninada, o bicho vai pegar. Com as nossas vibrações para o Chaves, para a Jussara e para todos os companheiros de todas as tarefas. Bênçãos para a nossa FEAC, para todas as instituições espíritas e demais religiões no planeta Terra, e que a paz nos envolva a todos, principalmente nas zonas de conflitos belicosos. Amigo e mestre Jesus, agradecemos imensamente pela oportunidade do trabalho na sua seara. Agradecemos imensamente pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz. E agradecemos também a espiritualidade amiga, que nos ampara, nos inspira, nos intui, para que possamos ter forças para caminhar, para progredir, para evoluir, para buscar a mudança de comportamento, para buscar a reforma íntima, para nos tornarmos a cada dia espíritos melhores. Que possamos, no decorrer desta semana, nos ocuparmos mais com pensamentos positivos,
vigiarmos mais as nossas atitudes, pensamentos e palavras, e que possamos, como discípulos fiéis do Cristo, trabalhar em benefício de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso redor, gerando pensamentos positivos, benéficos, harmoniosos, para o clima, para que a psicosfera do nosso planeta seja mais amena, seja mais saudável, e que a espiritualidade amiga possa retirar de nós as melhores vibrações e levar em benefício de irmãos que, por ora, estão muito mais necessitados do que nós. Agradecidos sempre estamos por tudo e rogamos, continue a nos amparar, a nos proteger, a nos intuir, e que possamos, Jesus, a cada dia, pisar com passos firmes e fortes na sua direção. Envolva-nos na sua luz, que assim seja. E assim seja. Vamos que vamos, como disse o nosso Mateus, juntos e misturados. Verônica, muito obrigado pela companhia, queridos internautas, muito obrigado pela companhia, pelo cooperativismo, e até quinta-feira que vem, dia 24 de outubro, com mais um capítulo aí, delicado para o nosso aprendizado. Oremos pelo Padre Mauro, onde quer que ele esteja, encarnado ou desencarnado, e por todos aqueles que estejam nessa frequência, seja como vítimas ou como algozes. Um grande abraço, saúde e paz.